Para 2023, peço apenas Jesus. Jesus à minha frente para guiar os meus caminhos e ser sempre o meu destino. Jesus atrás de mim para amparar-me e ser a minha retaguarda quando eu me sentir só. Jesus acima de mim, meu caminho ao Pai, meu ídolo e mestre, para que me proteja de todos os que almejam o meu mal. Jesus ao meu lado, para me acompanhar, erguer-me quando eu escorregar e segurar minhas mãos quando eu me desviar do caminho. Jesus dentro de mim, sacramentalmente na Santa Eucaristia, permitindo-me a plena comunhão com Maria Santíssima e todos os santos da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, especialmente o meu estimado Santo Padre Pio, a quem tenho a bênção de ser filho protegido. Com essas palavras, eu saúdo a todos vocês, meus amigos, seguidores, alunos, mentorados e todos que me acompanharam em 2022 e agora iniciamos 2023 com casa nova e com uma repaginação em nosso conteúdo. Não ficaremos limitados à área jurídica, ou direitos humanos, ou ao direito penal. Não. Eu utilizarei de um universo comum das matérias que produzo para o Brasil agora, no UOL, e também no Mental Health Affairs, lá dos Estados Unidos, para aproveitarmos esse tempo de encontro nosso diário e assim discutirmos temas que reputo importantes para a nossa vida contemporânea, para a educação, para a cultura e também para entendermos melhor o mundo que vivemos. Estou também aberto a sugestões de temas e de discussões e até mesmo de encontros acadêmicos, palestras, a mais variada gama de discussões que possamos ter aí ao longo desse ano. E eu começo a discussão de hoje, a discussão de 2023, com um tema que acho bastante importante. O universo das drogas, esse mundo paralelo, vício, que tem destruído famílias e destruído pessoas ao longo de todo o mundo. Na minha matéria de hoje, eu discuto, e tem um link para que todos possam acompanhá-la, lê-la, eu discuto a questão dos jovens americanos. Uma menina de apenas 15 anos foi encontrada praticamente morta no banheiro de uma escola por overdose de analgésicos. Vejam, os tempos são preocupantes. Os nossos jovens, não contentes com as drogas comuns, as drogas ilícitas, comumente distribuídas aí entre a juventude, estão fazendo uso de analgésicos, um remédio que naturalmente foi projetado, foi desenvolvido para combater a dor. E aí chega aquela reflexão necessária: que dor é essa? Que fuga é essa que os nossos jovens e até os adultos estão buscando? Talvez essa busca incessante pela felicidade, como se felicidade fosse o motivo principal a se perseguir na vida. Quando se persegue a vida tendo a felicidade como único norte, os momentos de desilusão, as tristezas pontuais, inerentes a qualquer ser humano, acabam se tornando quase intransponíveis. A ideia da frustração, a ideia de não conseguir atingir aquele sonho, muitas vezes acaba transformando um mero obstáculo em um ponto final. E cada vez mais eu acho importante essa discussão, porque muitos dos nossos jovens, muitos até das nossas crianças,
em idade bastante precoce, estão entrando para esse mundo dos vícios. O vício é uma fuga. E o obstáculo é um ponto de vencimento. É um passo a ser vencido, é um degrau a ser subido. É uma vírgula, jamais um ponto final. Mas essa geração que busca a felicidade como se ela fosse a meta maior de vida e a mais importante a ser alcançada, ela realmente claudica neste ponto. Porque nós temos que entender que resiliência, resignação e até a luta são elementos necessários, são elementos que fazem a vida ficar até melhor. Então, quando os jovens passam a usar analgésicos, a primeira impressão que me causa é justamente essa. Eles querem tirar a dor. Não apenas a dor do corpo, mas a dor da alma. A dor da melancolia de não conseguir tudo o que se imagina poder ter. Essa dificuldade de romper a barreira do mundo inteligível. Os jovens de hoje têm acesso a um universo praticamente ilimitado de informações. E não necessariamente informações verdadeiras. Vivemos uma geração de fake news, vivemos uma geração de que as pessoas usam a internet e as redes sociais para demonstrar uma vida que não tem, para se expor, para se exibir. E muitas vezes essa exposição acaba gerando naquele que não consegue atingir situações parecidas, uma vida parecida, uma frustração tão grande que o indivíduo acaba se ensimesmando e neste processo de retroflexão psicológica acaba se entregando ou para a depressão ou para fugas, como por exemplo as drogas. E depois que se entrou numa dessas fugas patológicas, como por exemplo o universo das drogas, a probabilidade de chegar a uma dependência química é muito grande. E a dependência química é uma doença. E nós temos, enquanto sociedade, que encará-la como de fato uma doença e não um motivo para apontar. Mas não é o que a gente faz. A nossa primeira atitude ao ver uma pessoa com problema com drogas é desmerecê-lo, é diminuí-lo, é pensar o pior, é jogar naquela pessoa todos os erros da sociedade, é encará-lo como alguém que não gosta de trabalhar, é encará-lo como alguém que vive como sanguessuga da sua família e destrói tudo que tem e o que os outros têm também. Mas esse é um exercício muito equivocado. Nós precisamos entender que por algum motivo os jovens ou adultos, enfim, qualquer pessoa, qualquer ser humano, por algum motivo acaba entrando no universo desse. E a porta da entrada é muito mais larga do que a da saída. E depois que a mera fuga se transforma numa dependência, num vício, enfim, a libertação desse processo é muito complexa. Complexa a ponto de pessoas utilizarem analgésicos, como o caso, estamos falando de uma menina de 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu estava todo empolgado, estudando, pensando no vestibular. Aí vem, mas não tinha pandemia, não é isso. Problemas sempre vão existir. Faz parte da vida. Nós precisamos enquanto sociedade, enquanto ligados à intelectualidade, de alguma forma, tentarmos ajudar, estender as mãos a essas pessoas e jamais
apontar os dedos para elas, que é o que mais costumamos fazer. E num outro ponto da reflexão, eu ouço dizer que jovens e adultos também encarcerados acabam usando os mesmos aí analgésicos, como dipirona, os conhecidos, né, para causar alucinação, usados como substâncias opioides ou alucinógenas. O que será que leva essas pessoas a isso? Será que é o vício tão grande e na falta das drogas sintéticas ou outras que estão acostumados a usar acabam atirando para qualquer lado, como os alcoólatras que bebem desodorante? Será que é esse o ponto? Ou será que de alguma maneira também eles buscam aliviar as suas dores? A resposta ainda é um pouco distante da nossa realidade, mas as perguntas são aquelas que de fato vão mover as nossas atitudes. Será que a dependência química é um problema de segurança pública? Também. Deixo bem claro que não sou abolicionista. Entendo que a legislação brasileira é muito eficaz no que diz respeito ao modo de tratar o viciado, o doente. Sou absolutamente contra descriminalizar qualquer tipo de droga, salvo, evidentemente, naqueles casos em que for de eficácia cientificamente comprovada para fins médico-terapêuticos. Porque afinal, descriminalizar as drogas significaria institucionalizar algo nocivo, algo ruim. Ao contrário, eu acho que o Estado precisa, e não apenas o Estado, mas nós, enquanto sociedade civil, temos que lutar para restringir o acesso aos cigarros eletrônicos, por exemplo, que estão aí num limbo de legislação. É proibido ou não é? É proibida a venda, mas não é proibido o uso. Porque fica bastante difícil para os operadores do direito a compreensão adequada dessa situação, porque afinal é proibida a venda, mas o uso não é proibido. Então, se a pessoa compra no exterior, aí pode usar aqui no Brasil. Então são detalhes necessários de serem discutidos. Até que ponto as nossas pessoas estão bebendo o álcool, bebendo bebidas alcoólicas fora dos níveis adequados? Até que ponto esses vícios socialmente aceitos devem ser tolerados? E outros que vêm chegando, todos vocês com certeza estão vendo essas apostas esportivas aí, tal do bet. Qual a diferença desse tipo de distração, ou entretenimento, vamos assim dizer, para outros tipos de jogos? São jogos. E isso é viciante. Isso gera dependência. Então, vamos olhar o dependente químico como alguém que precisa de ajuda, como alguém que precisa de saúde pública, precisa de atenção à saúde, principalmente pública. Vamos olhar os dependentes de qualquer coisa dessa maneira, para que nós não cheguemos naquela situação bastante, inclusive, delicada, em que se tem nos Estados Unidos uma menina de 15 anos, um país tão avançado, um país tão moderno, um país de primeiro mundo, exemplo para todos os demais, mas que tem ali crianças e adolescentes perdendo a sua vida para analgésicos.
drogas que vendem na farmácia. Lá no meu artigo eu discuto isso, proponho essa discussão para todos vocês e encerro aqui esse tema. Amanhã a gente discute de novo, amanhã nós falamos sobre alguma outra coisa. Aguardo os comentários e peço que haja entre nós essa interação para que nós possamos discutir o mundo além do direito, para que nós possamos discutir o que de fato nós queremos para o nosso país, para a nossa sociedade e para os nossos descendentes principalmente. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima palestra.